Então, acho que a gente já pode começar, né, Grazi? Podemos, com certeza. Começar se apresentando, claro. Michele, pode começar se apresentando? Posso. Bom, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo convite. Eu até comentei no nosso café, né, nosso café virtual, que é um universo do qual eu não participo, né, mas assim, estou muito lisonjeada e feliz de poder levar um pouco do meu universo para o universo de vocês, porque eu acho que isso é o que a gente quer fazer, né, conexões. Então, sou muito grata pelo convite, primeiramente. Bom, eu sou a Michele Origuela, eu tenho 37 anos, eu estou vestida com uma blusa que eu acho que é azul, um azul claro, meu cabelo é preto, longo, estou levemente maquiada, e eu sou farmacêutica e atualmente também terapeuta, né? Eu fiz uma transição de carreira recentemente, assim como a Fabi, né, que nós fomos companheiras de trabalho no passado, pessoa que eu tenho uma estima enorme, né, a gente era chamada de primas, tamanha nossa semelhança, que eu já estou de cabelo rosa, mas no passado a gente era idêntica, né, Fá? E nessa transição eu comecei a descobrir um mundo, assim, do qual eu, inclusive, julgava, né, por ter um pensamento muito técnico, muito, né, dentro ali da caixinha, do mundo científico, e comecei a ver o mundo de outras formas, né? Inclusive, todo esse universo de acessibilidade, que eu até comentei com a Fá, que eu sou analfabeta sobre isso, né? Estou aqui para aprender, inclusive, com vocês, e representatividade também, mas quando a gente se dá essa oportunidade de fazer esse mergulho interno, que foi o que eu fiz, né, nesses últimos anos, de me conhecer, eu comecei a quebrar barreiras, né, e preconceitos, inclusive, que eu tinha, alguns até que a gente não acredita que tem, né, são tão estruturais que a gente não acredita que tenha. E hoje eu me considero uma pessoa muito melhor por isso. Então, eu estou muito grata de estar aqui, poder levar isso para vocês, um pouquinho do meu conhecimento, e espero que seja aí, né, um papo bem bacana. Bom, eu sou o Carlos, primeiramente aí, boa tarde para todos, é uma satisfação enorme estar aqui no TDC com vocês. Eu tenho 36 anos, sou branco, tenho barba no rosto, estou vestindo a camisa do TDC, chegou hoje, eu já estreiei. Tenho o cabelo curto e uso óculos. Sobre o convite em si, né, que a Gabi me convidou para fazer parte aqui do painel junto com vocês, é um assunto que eu curto muito, tá? Eu também passei por uma transição de carreira, embora já venho da área de tecnologia, mas participei aí de uma transição de carreira e aprendi muito e tenho bastante também para compartilhar com todos. É isso, pessoal. Maravilha! Então, pessoal, todo mundo convidado aqui no nosso painel sobre como práticas integrativas contribuem para o gerenciamento do estresse e ansiedade. E para começar, a gente quer falar de um tema que causa estresse e muita ansiedade, que é esse cenário de pandemia. A gente já está aí, né? Já fazendo um ano que todo mundo teve que fazer, que estar então em isolamento. E a gente queria perguntar para vocês como vocês estão nesse momento de pandemia, se talvez tenha causado mais estresse ou mais ansiedade. A gente queria entender um pouquinho de vocês. Perfeito. Eu posso começar. Eu acho que assim, acho que é a primeira vez que a nossa geração vive aí um momento de pandemia, né? Então, considerando que historicamente é comprovado que a cada 100 anos a gente tem uma pandemia, acho que a nossa geração em si é a primeira vez. Embora na área de tecnologia em si a gente perceba que o remoto faz parte, né? Eu digo que a gente não está trabalhando remoto, a gente está preso dentro de casa trabalhando remotamente, né?
E isso a longo prazo, acho que está gerando aí o estresse, as inseguranças nas pessoas, né? Porque é algo que você não sabe, né? O que vai acontecer. Acho que o cenário que o mundo tem vivido está proporcionando isso e está fazendo também as pessoas refletirem sobre, né? O novo normal, como vai ficar o novo normal para a gente, né? Eu confesso para vocês que no começo eu não tinha uma visão, eu não tinha trabalhado tanto tempo remoto em casa, tá? Particularmente eu sempre fui do presencial, a minha área em si de trabalho é muito contato com pessoas, eu tive que me reinventar e trazer tudo para o digital. E eu não imaginava que fosse durar tanto tempo, né? Então, eu começo a praticar alguns exercícios justamente para ter esse autocontrole de ansiedade e passar isso também para os meus times. Perfeito, Carlos. Eu já estava, né, fora do mercado de trabalho, mercado convencional de trabalho, quando entrou a pandemia, há pouco tempo, inclusive, 6 meses antes, né? E então, no começo eu até brincava, falei que eu já estava confinada, né? Então não fez muita diferença, mas isso era uma brincadeira, né? Bem tola, até porque toda a nossa vida, né? Mesmo eu não estando trabalhando com outras pessoas, hoje meu trabalho é autônomo, né? Mas tem todo um movimento de readaptação da própria família, né? Então, hoje, agora, eu tenho meu filho em casa, é uma bênção para mim, não vou dizer que não, porque eu parei de trabalhar fora no ano de 2019, até então, meu filho tinha 9 anos e eu nunca tinha ficado com ele muito tempo, né? Então, para mim, foi uma bênção, mas a gente tem que reaprender, né? Então, você tem que se adaptar à escola, que agora é virtual, né? Ao marido, que está trabalhando em casa também. E aí a gente tem as dificuldades técnicas, né? O próprio ambiente, o não poder sair, né? Por mais que nós temos uma situação privilegiada frente a muitas pessoas, né? Nós temos a nossa casa, nós temos sustento, a maioria de nós, né? Então, creio que, claro, todos passaram por algum tipo de privação ou deixaram alguma coisa de lado, mas boa parte de nós aqui não sofreu tanto quanto a grande maioria das pessoas estão sofrendo lá fora. Mas existe, né, essa readaptação. Todos precisamos nos readaptar. E aí, eu estava bem, né, naquele momento, assim, de explosão, ali, fazendo vários cursos, porque aí eu tinha decidido, então, que eu queria sair da área farmacêutica, né, e atuar como terapeuta. E aí eu fiz o mesmo movimento que meu filho, né, então hoje eu sou quase que em tempo integral uma aluna, né, uma aluna vivendo esse novo momento. Para nós, adultos, eu acho mais fácil do que para as crianças, mas eu tenho tentado trabalhar, inclusive com a minha família, com essas técnicas, né? Técnicas simples, porque não adianta a gente querer trazer algo muito complexo, porque quem está no estado ansioso, de desesperança mesmo, né? De não saber o que vai ser no futuro, a própria ansiedade coloca a gente num momento ali, né, os pensamentos muito acelerados, então a gente não consegue fazer coisas muito complexas, né? Então tem que ir para o simples. E aí, exatamente por isso que eu sugeri, né, que a gente falasse um pouco sobre isso, sobre meditação, a gente aprender a fazer isso, que é uma coisa super simples, e tem muitos estudos hoje, né, estudos científicos que comprovam a eficácia, né, e é sobre isso que a gente quer falar, trazer para vocês ferramentas para que vocês possam, né, minimamente, dentro de casa, dentro das suas condições, aplicar isso no dia a dia e também levar isso para fora, né, para o mercado de trabalho, porque quando nós estamos equilibrados, né, conscientes de nós mesmos, com pessoas, a gente é um ser humano melhor, um profissional melhor, né, e agrega valor para toda a comunidade. Aí só fazendo um complemento, né, do que a Michelle trouxe, eu acredito assim, que quando você tem um equilíbrio das coisas, a fluidez é muito natural, né? As coisas fluem muito melhor. É igual um rio, né? Se você coloca alguma barreira, ele não vai conseguir fluir, ele vai achar alternativas.
Mas acho que quando a gente tem um equilíbrio, a gente tem ali... Porque, assim, a nossa sociedade e culturalmente, né, as pessoas, elas já são ansiosas por natureza. E aí, e acho que esse 1 ano e meio, mais ou menos, um ano e pouquinho, a gente tem vivido essa questão, a ansiedade tem somatizado cada vez mais, né? Sim. E uma coisa que tem que ficar, né, até bem claro para todos, porque eu falo por mim, tá, gente? Eu sou profissional de saúde, mas chegou um momento da minha vida que eu achava que o estresse era extremamente tóxico para mim, e chegou a ser, né? Mas o estresse, ele é necessário, ele vai fazer parte, né? Foi como o Carlos falou, nossa geração está vivendo o primeiro grande desafio, que nós não enfrentamos, por sermos, né, brasileiros, não enfrentamos nenhum tipo de guerra, né? E esse é o primeiro cenário desafiador que a gente está vivendo, como junto com o resto do mundo, né? Então, isso, claro, vai gerar um estresse além do que a gente já costuma ter pela nossa vida, pelo trabalho, os desafios pessoais, né? Mas o estresse, ele faz parte da vida. Então, a gente não quer eliminar o estresse, né? A gente quer aprender a lidar com ele. Porque ele em excesso, né, foi como o Carlos falou, se você fechar ali, né, a torneira, mas deixar, aliás, pôr uma rolha na torneira, mas deixar ela ali aberta, uma hora aquilo vai extravasar. E é o mesmo com o estresse. O estresse em excesso, que é tóxico, que faz muito mal para a gente, não só para a saúde mental, como física também, né? Tem muitas doenças aí associadas ao estresse. Então, é aprender a gerenciar isso, lidar com isso. Eu tive que ouvir isso de um médico, né, depois de 1 ano e meio fazendo um tratamento muito complexo para uma síndrome de burnout também, que eu sofri, né, assim como nosso colega falou agora há pouco. E aí chegou um momento que eu falei, bom, não está indo para frente, né, porque eu continuava tendo estresse, eu trabalhava na indústria farmacêutica, era uma loucura aquele lugar, né, esse ambiente. Então, o estresse estava ali, batendo na minha porta todos os dias. E aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer com isso? E aí eu comecei a buscar práticas. Que até então eu tinha ali, né, minhas desconfianças, que eu era muito racional, né? Para mim tudo se resolvia com uma pílulazinha. E ali eu comecei a ter que tomar uma pílula de consciência, né? Comecei por aí a fazer meditação. Faz mais ou menos uns 5 anos. E eu posso dizer que a minha vida se transformou de lá para cá. Sim, dei muito, né? Muito como pessoa, amadureci muito. E hoje eu consigo passar mais tranquilamente por essas adversidades, né? Essa questão do estresse é bem interessante, acho que eu falei na edição passada do TDC, que tem a questão bom, né, e o estresse tóxico. Né? Então, se a gente for levar isso para o ambiente ali corporativo, o que seria, então, a questão do estresse bom? Né? É quando realmente você tira ali o profissional da zona de conforto para ele se desenvolver. Vai causar um estresse porque ele estava acostumado a fazer aquilo, ele passa a buscar o conhecimento para se desenvolver naquilo. Esse é o estresse saudável. Agora, o estresse tóxico realmente é aquele que te deixa doente, é aquele que te causa dor de cabeça e vai te atrapalhando ali na vida, no convívio com a família, no convívio com as pessoas. Esse sim é o estresse perigoso, que é o que a gente tem que ter mais atenção, né? E aí, dado o cenário que a gente tem hoje, como que a gente na verdade, trata essas questões, né, para que a gente não exploda? Sim, exatamente. E foi o que nos motivou a trazer esse tema, né? Que a gente pensou fantástico poder fechar a nossa trilha, fechar o evento do TDC, trazendo essa mensagem realmente, já que foram aí 3 dias de muito conteúdo, muito conhecimento, muita troca, a gente pensou que fazia muito sentido a gente fechar realmente dessa forma mais leve, passando essa mensagem mesmo. Eu também queria comentar uma coisa que aconteceu comigo com relação ao estresse. Eu estou no último semestre da faculdade, então juntou TCC, juntou trabalho, e aí eu também me senti nesse meio, às vezes, um pouco perdida, deixando o estresse tomar um pouco a conta, mas, e aí eu quero chegar nessa parte. Como lidar? Como lidar? Quais ferramentas a gente pode utilizar para lidar com o estresse? Já como vocês disseram, realmente tem aquele estresse que é bom, que é aquele natural que a gente precisa realmente. Mas, quando chegar no tóxico, como evitar para não chegar no tóxico? Quais ferramentas vocês utilizam?
Bom, eu vou começar por mim, tá, Carlos? Eu já comecei, já tomei a Tá, palavra. Já tomei a palavra. Bom, Fá, eu sou íntima dela, tá, gente? Então, por isso que eu trato ela com essa intimidade toda. Eu, eu cheguei ao consenso que, assim, a diversidade sempre vai existir, né? Não tem como. Mas como a gente encara isso que faz toda a diferença. Só que você não vai conseguir ter essa clareza nesse primeiro momento que você está muito envolvida. Além disso, o seu corpo está envolvido, né? O estresse gera o estresse, a ansiedade gera muitas cascatas aí, uma enxurrada de problemas fisiológicos mesmo, né, inclusive. Então, nem o corpo não está ajudando muito quando você chega nesse momento aí. Você já não consegue pensar com clareza, tem muita distração, né, começa também, algumas pessoas vão para um quadro mais depressivo, que é desencadeado também pelo estresse e ansiedade excessiva, né, então, claro que precisa haver também um acompanhamento médico de outros profissionais, mas o que a gente pode fazer enquanto autocuidado, né, enquanto saúde, ali, essa autorresponsabilidade, eu, por exemplo, faço isso, né, eu uso muito a meditação, eu falo que eu medito todos os dias. Antes eu meditava por prazer, porque me ajudava, né? Eu comecei a sentir isso no ambiente de trabalho mesmo, que eu ainda estava trabalhando, numa rotina maluca, né? Um dia eu estava na Paraíba, no outro eu estava em Santa Catarina, no outro eu estava no Rio de Janeiro, e quase nunca em casa, e o trabalho acumulando, né? Eu não dava mais conta. E aí, quando eu comecei a colocar a meditação na minha vida, eu meditava em qualquer lugar, no ônibus, no avião, até comentei isso com a Fabi, eu morria de medo de voar, gente, eu tinha que voar direto. Então, eu até nisso, comecei a meditar até dentro do avião. Porque é uma coisa muito simples, né? A meditação, essa que eu quero trazer para vocês hoje, é o que a gente chama de atenção plena, né? Vem do inglês o mindfulness, que é muito parecido também com a meditação budista. A meditação em si, gente, é um conhecimento milenar, né? A gente pratica enquanto ser humano há muito tempo. Só que agora a ciência está, né, investigando o que é que realmente acontece com as pessoas que meditam, né? Então, meditar é você prestar atenção no seu corpo e na sua respiração. Não é zerar os pensamentos, né? Eu tinha essa crença que a gente tinha que zerar os pensamentos. Isso não acontece. Quando você zerar os pensamentos, a linhazinha ali do eletroencefalograma acabou, né? Morreu. Então, o que a gente tem que fazer é prestar atenção nos pensamentos e observar eles, não controlá-los, né? A gente não controla a mente. A mente, ela vive ali, né? No 220. Mas a gente pode observar os pensamentos como um espectador e não fazer muito significado, né? Não dá muita significância para aquilo. Só que, para isso, né, você tem que estar presente. A questão maior que eu acho que a nossa sociedade vive a gente está muito sempre pensando lá no futuro. O que eu vou ter que fazer amanhã? Você deita para dormir, você já está pensando na hora que você tem que acordar, né? No trabalho que você tem que fazer, em todos os compromissos que você tem, e você não está vivendo o presente. A gente está sempre no futuro, ou então vivendo no passado, né? Remoendo as dores, os traumas, os acontecimentos passados. Isso gera depressão, e o excesso de futuro, né? Isso até é um jargão, gera a ansiedade. Então, o que a gente tem que ver é o presente, porque a gente só tem o presente, né? A gente só vive aqui e agora, e é prestar atenção naquilo que você está fazendo. Então, quando a gente começa a incorporar esses conhecimentos, que são bem simples, vocês vão ver, você pode fazer uma prática meditativa, por exemplo, caminhando, lavando a louça, né? É estar presente. Se eu estou falando com vocês agora e eu estou aqui distraído no celular, eu não estou presente, né? Quando a gente está ali se alimentando com a nossa família, se está todo mundo distraído no celular ou então assistindo TV, a gente não está presente nem nessa reunião, tampouco, né, no momento ali de comer mesmo, nosso corpo não está assimilando o que a gente está comendo. Então, é sempre fazer né, se teletransportar para o presente, né? Ah, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comendo, você começa a vigiar seus pensamentos, né?
Eu estou falando com vocês, mas eu estou pensando, estou ouvindo o cachorro latir, o motoqueiro passar, o carro do ovo, né? Então, se a gente se distrai para tudo isso, a gente sai do presente. Mas como que a gente volta? Focando, né? E na meditação, é basicamente isso, só que você está numa posição mais relaxada, mais confortável, num ambiente mais controlado, né? Sem muito barulho, mas a prática em si é essa, né? E a neurociência, vou até parar um pouco, tá, Carlos, para você falar também. A neurociência, ela diz que, assim, a meditação, ela traz uma coisa que é sensacional, né? Que é a neuroplasticidade. Isso é ensinar para os nossos neurônios que eles podem se rearranjar. Então, com isso a gente ganha um monte de coisa, né? Inclusive, regride algumas doenças neurológicas, isso é comprovado. Então, não é só relaxar, né? Tem muitos benefícios. Depois eu quero falar um pouquinho deles para vocês. É com você, Carlos. Eu gostei do ponto que a Michelle trouxe sobre a gente viver sempre no presente, né? E eu tenho comigo que a gente tem que celebrar o passado, então a gente sempre tem que celebrar o passado, viver o presente e o futuro. A gente tem a mania de planejar o futuro. O futuro você deixa para depois, né? Porque não adianta você fazer planos futuros. Você não sabe o que vai acontecer. Então, essa pandemia mesmo mostrou isso pra gente, né? Sim, viva o hoje, viva o agora. E outro ponto também que acho que é muito importante, a gente pensar que às vezes acontecem determinadas coisas na nossa vida que a gente fala, eu não quero que aconteça isso de novo. Mas aquela experiência que você teve, passou. Se você for passar por uma experiência, não vai ser igual a que você passou. Então, assim, você não vai viver. A gente tem que pensar, e a psicologia fala muito disso, que as experiências que você viveu, ela passou, você não vai viver mais aquilo de novo. Não tem como você voltar no passado. A gente não tem uma máquina do tempo onde você entra nela e volta para viver aquela experiência. Passou. E eu tenho 8 passos aqui que eu gostaria de passar para vocês sobre como fazer essa questão do controle, né? E assim, lógico, pessoal, não vai ser do dia para a noite que vocês vão mudar. A gente não é um interruptor, mas a gente tem, se você começar a praticar, a gente consegue, né? Então, acho que assim, dentro do nosso dia a dia, o primeiro passo é vocês criar uma rotina, estabelecer uma rotina sua, uma rotina para você acordar, a rotina que você vai ter o seu horário de almoço, o seu descanso, a atenção com seus filhos, o foco, que a gente tem que estar em foco. Então, estabeleça, crie essa rotina, né? Com você. Estabeleça esses acordos, né, com a família no momento, porque assim, momento de pandemia, para uma criança, ela não entende que o pai está trabalhando. Ela acha que o pai está em casa. Então, crie acordo com as crianças, dê tarefas para os seus filhos, e para eles entenderem o objetivo de fazer aquilo e depois brincar com eles. Então, crie essa rotina, né? Segundo ponto, né, que é muito importante, a gente precisa diminuir a autocobrança. O ser humano tem a mania de se cobrar demais, de querer fazer as coisas sempre com excelência. Gente, a gente não vai agradar todo mundo a todo tempo. A gente não vai fazer as coisas e acertar sempre a todo tempo. Então, assim, a gente precisa parar de se cobrar. Eu aprendi, escutei na semana passada que a gente nem sempre vai ser bom em tudo. E tudo bem, né? Às vezes o que não é bom para você, o que você achou que não foi bom, para o outro foi excelente, né? Então, a gente precisa se diminuir essa autocobrança, essa é a lição 2. A lição 3, né? Para você cuidar da sua alimentação. Então, respeite os momentos que você precisa se alimentar. Não fique muito tempo sem se alimentar. Busque ter uma alimentação saudável. Acho que tem um momento que a gente precisa comer as porcarias e tudo mais, mas busque se alimentar, tomar água. Água é vida, né? Então, beber, né? Mesmo que a gente fica muito tempo sentado, tente, né, buscar algo ali para você se alimentar. O quarto, que aí a Michelle trouxe, faça meditação. É muito importante você achar um momento aí da sua vida, do seu dia, desculpa, para você se meditar, para você se
conectar com você. É importante a gente, às vezes, se desconectar do mundo, se desconectar do virtual, das coisas da casa, e a gente se conectar com nós mesmos. E isso, a meditação, ela ajuda muito, né? Ajuda você a sentir a sua respiração. E assim, eu não acreditava, uma vez eu fui para um retiro, e assim, é maravilhoso. Eu me desconectei de tudo que era de tecnologia, ninguém podia falar com ninguém, e eu tive um momento de se conectar comigo, eu comecei a perceber coisas que a gente não percebe. Então, é legal, faça meditação. Pratique exercícios físicos. É a quinta lição que eu deixo aqui para vocês. Independente se você não vai para academia, se movimente dentro de casa, faça uma caminhada, mas é importante se movimentar, né? Sim. A sexta lição aqui nesse tempo de pandemia, gente, quanto menos a gente ficar consumindo assuntos sobre a pandemia, é melhor. Escolha um dia, um horário do dia, para você saber sobre as notícias. Depois, não fique focado só em notícias, só em tragédias, só em coisas ruins, porque isso, de uma certa forma, aumenta a sua ansiedade e o seu estresse. Porque você vai se preocupar com pessoas que são amigos seus, com a família, com seus filhos. Então, notícia uma vez por dia e pronto. Não fique buscando a todo momento. Tente manter o equilíbrio, né? Faça happy hours, se for virtual, se tem ali os pais, tente seguir todo o protocolo aí de segurança, né, de ter seguro, e na empresa a gente está fazendo muita questão do happy hour virtual. É legal você ter esse momento, né? E em oitavo aqui, que eu deixo para quem é pai, inclua as crianças, né? Então, brinque com seus filhos, estabeleça ali metas de horário, de pausas que você vai precisar dentro do trabalho. E acho que, assim, dessas 8, o mais importante é a gente sempre estar se conectado com a gente mesmo e se cobrar menos. Com certeza. Acredito tudo e busco fazer tudo isso que você falou. É bem isso, né, gente? A gente teve a oportunidade, através da pandemia, então vamos olhar um pouco também para o positivo, né, que a pandemia trouxe, que é de fazer esse movimento de voltar novamente, né, para dentro de casa, para o convívio familiar, que tantas famílias mal se viam, né, só de final de semana, os filhos passavam o dia inteiro na escola, quem mora em São Paulo, dentro de São Paulo, sabe quantas horas a gente perde no trânsito. Eu perdia 3 horas para ir, 3 para voltar na minha casa, que eu moro em Guarulhos, na Grande São Paulo. Então, estar em casa tem os seus benefícios, né? E a gente tem mais tempo, eu, por exemplo, se eu estivesse trabalhando, teria pelo menos 6 horas aí livres, que eu estaria gastando no trânsito, para fazer alguma coisa com a minha família ou mesmo comigo, né? Então, também olhar um pouco para o que a gente pode extrair de positivo dessa situação. Porque, como o Carlos disse, se a gente ficar 24 horas só consumindo notícia, e, infelizmente, gente, a mídia vende notícias, né, negativas e trágicas, porque é o que conecta as pessoas. As pessoas facilmente se conectam com notícias ruins, né? Se você assistir um filme de terror e um filmezinho romântico, Água com Açúcar, qual que vai te impactar mais? Geralmente é o de terror, você vai passar dias, talvez, pensando naquilo, enquanto que o outro, você nem lembra o nome dos personagens mais, né? Então, isso é muito da mente humana, isso. Então, só que a gente também, nós temos uma habilidade maravilhosa, né, que é a de fazer empatia com tudo e com todos, né, todo ser humano tem essa habilidade. Então, só que a gente começa a se conectar e assimilar as sensações do mundo, né, as sensações ruins do mundo. O sofrimento das pessoas lá fora, né, o sofrimento que está aí, tá nesse campo que rege a gente, né, onde nós todos estamos inseridos. Então, talvez nada esteja acontecendo na sua casa, mas você está deprimido, triste, e não sabe por quê. Se você começar a fazer esse movimento de autoconhecimento, você vai perceber que isso não é seu, é do mundo. E, claro, ele faz parte, né?
Mas é importante a gente saber separar o que é meu, o que é do outro, e se a gente pode se conectar com o negativo, a gente também pode se conectar com o positivo, né? Aí, então, se você tem um familiar que está passando dificuldade, alguém que está sofrendo com essa doença, né? Ao invés de se lamentar e sofrer com aquilo, envie frequências positivas para essas pessoas. Se der tempo, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da frequência, que a gente acha que isso é algo místico, não é místico, não é esotérico, isso é ciência, né? Tudo no universo vibra, é onda, né? A Einstein mesmo já disse isso, toda matéria, né? Ela é uma energia, e essa energia, né, vibra, tudo vibra na natureza, no universo. Então, a gente entra em contato com essas vibrações. Então, o que a gente está emanando, né? A gente recebe, que os outros emanam, mas também o que a gente está emanando. E aí, nessa jornada de autoconhecimento que a gente pode fazer 5 minutos por dia, a gente aprende muito com isso, né? E aí eu começo a ficar mais atento para o que eu estou gerando também para as outras pessoas. Pegando o gancho que a Pichari trouxe, eu não estou dizendo que o que eu vou falar agora, tá? Que a gente não tem que se preocupar com a situação do outro, mas a gente não pode ser esponja, a gente não pode absorver aquilo para a gente. Pelo contrário, a gente tem que. Eu também acredito que o mundo é energia. Você tem que mandar boas energias para aquela pessoa, por máximo que a situação possa parecer difícil e ela não enxerga, porque quando a pessoa está numa situação difícil, num estresse alto, ela cega, ela não enxerga, e mostrar um outro caminho para ela, falar assim, olha, você está seguindo por aqui, e se você tentar ir por esse? Né? Por máximo que só que aí a decisão é dela, né? A gente não pode absorver o problema do outro e trazer para você, porque isso realmente vai somatizar dentro de você, a preocupação do outro vai te trazer estresse e vai gerar a questão da ansiedade. Eu acho que assim, realmente ter atenção ali pelo outro e tentar ajudá-lo de uma melhor forma possível, né? E essa questão realmente do que a gente está vivendo hoje, né, de pandemia em si, tem um vídeo que circulou muito forte na internet que fala, né, que é do Tom. Eu vou procurar aqui e tento mandar aqui no chat para vocês. Ele fala muito sobre essa questão que as pessoas elas esqueceram de dizer um simples bom dia, né? E aí agora, no pós-pandemia, simplesmente você aprende, a gente se desenvolveu ali de aprender a mais cozinhar dentro de casa, porque era muito mais simples, você pegava o celular, pedia uma comida para entregar em casa, ou simplesmente falava, vou comer fora. A gente começa a olhar mais para dentro de casa, a gente começa a dar valor a outras coisas, né? Então, a pandemia também ensinou, por máximo que tenha uma carga de estresse, de preocupação, de ansiedade, a gente também aprendeu a outras coisas, né? Tem benefícios também, não tem as coisas só negativas por trás, né? Sim, e fala que a gente está fazendo um resgate, né, das nossas origens, das nossas raízes, né? Sim. Que a gente perdeu muito rápido, né, em poucas décadas, e em 1 ano e meio, muita gente resgatou tudo isso, que é importante, né? Claro que a gente vive num mundo cheio de facilidades, e é bom, né, isso é ótimo, mas e se a gente chega numa situação como essa que a gente está vivendo agora, que no início foi muito dramática, né, onde tudo fechava, as pessoas tiveram que se reinventar. Vocês sabem o que mais vendeu nessa pandemia, assim, de produto que estava praticamente aposentado? Máquina de costura. Porque além das mulheres costurarem, homens também, mas a grande parte das mulheres estavam um tempo livre, costurarem suas próprias máscaras, elas também começaram a costurar outras coisas. Meu filho está em fase de crescimento, chegou 6 meses depois da pandemia, não tinha uma roupa que servisse mais e estava tudo fechado. Né? Então, a gente tem que estar preparado também para isso. Então, cozinhar não é só uma obrigação, ou é algo, né, que hoje até é meio gourmetizado, né? As pessoas que cozinham bem, então, e fazem maior sucesso entre os amigos, porque é tão raro alguém cozinhar, né? Então, não é só isso, é para a gente aprender, né, ter essas habilidades aí para enfrentar esse tipo de situação,
E aí, quando você tem ferramenta, né, você tem o conhecimento, isso já automaticamente já vai diminuir o seu estresse, já vai diminuir a sua ansiedade, porque você já sabe lidar com isso. E como o Carlos disse, né, mesmo que a gente passe outra pandemia daqui a alguns anos, né, vou até bater na madeira para que isso não aconteça, mas se isso acontecer, a gente já vai enfrentar isso de uma outra maneira, né, porque a gente já tem esse aprendizado. E eu queria responder a pergunta do Décio, se tiver outra, gente, me desculpe, é que a dele está aqui bem Eu ia agora. falar para ela. Eu achei muito interessante, porque eu queria falar também sobre isso. Ele pergunta assim: eu geralmente faço meditação ouvindo alguns mantras variados, músicas folclóricas, xamã e tudo mais. Vocês têm alguma recomendação de músicas ou estilos que podem ajudar na meditação? Esse é um tema que eu queria falar, né, que está dentro lá da questão lá das frequências vibracionais. Quando a gente fala de música, né, ali tem toda essa conexão, é agradável, mas por que que é agradável, né? Por que que a música traz tanto bem-estar para a gente? Quando a música tem determinadas frequências, né, elas ressoam, né, com a natureza, conosco mesmo, porque lembra, todos nós vibramos, cada ser vibra numa frequência diferente, mas a gente acaba se harmonizando com o todo, com a natureza. Então, existem músicas e frequências que a gente tem, se vocês procurarem no YouTube, que é muito rico, né? Se vocês pesquisarem por música Hertz, né? H-E-R-T-Z, vou escrever aqui, peraí. Se vocês pesquisarem isso, vocês vão achar uma infinidade de músicas. E aí elas têm frequências diferentes, né? E isso não é místico, tá? Isso foi largamente estudado. Cada frequência, ela leva você para um estado diferente, tanto de mental, como físico também. Então, eu vou até olhar aqui na minha apresentaçãozinha, porque eu esqueço o nome do doutor. Doutor Royal Raymond Rife. Ele é um médico e foi muito importante ali na década de 30, mais ou menos, ele descobriu métodos, inclusive criou alguns microscópios, né, que avaliavam, no começo era a frequência luminosa, né, depois ele começou a ver a frequência sonora, e ele começou a tratar pacientes com câncer terminal com frequência, determinadas frequências. Ele percebeu que tinha o câncer vibrava, né? Ele media ali aquela frequência, vibrava numa frequência e o estado natural, normal e saudável daquele órgão vibrava em outro. Então ele emitia uma frequência que levava aquele câncer a ser destruído. E ele curou mais 16 pacientes. Ele fez um estudo com 16 pacientes né, com câncer terminal e todos se curaram. E ele foi muito ovacionado no começo, né? Inclusive, teve reuniões e mais reuniões lá nos Estados Unidos, entre as classes médicas sobre isso, mas depois, né, ele foi afundado ali, enfim, porque a gente sabe que existem interesses financeiros muito grandes, né, por trás de tudo isso, então ele não chegou, ele até foi, enfim, né, teve a reputação ali, né, acabaram com a reputação dele sobre isso, mas ele trouxe esse conhecimento para a gente, né, não só ele. Então, no YouTube, eu até vou depois trazer aqui para vocês, temos essas músicas, né, que tem frequências determinadas. Se vocês pesquisarem sobre solfégio, ele tem frequências que foram estudadas a partir dos tons de notas musicais, como dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Essas frequências, elas são harmônicas e elas colocam a gente num ritmo mais equilibrado. Então, eu prefiro sempre meditar com esse tipo de música, porque eu sei que além de ter a questão do relaxamento, ela também está ela tem um efeito terapêutico. A música em si, né? Então, se você não estiver meditando, não tem tempo para meditar, eu até queria trazer isso, porque um colega falou lá no café, né, para trazer alguma coisa que a gente possa fazer para a família, que é difícil colocar uma criança para meditar, né, gente? Elas não param 2 minutos sentadas, né? Algumas um pouco menor, então mais agitadas. Então, eu, em casa, eu coloco essas frequências hertz, né, no ambiente, deixo tocando baixinho para não incomodar ninguém, e ali a gente vai harmonizando o ambiente e todas as pessoas. Então, também é uma opção. É relaxante, né, se você tiver
numa atividade que exija concentração, você não vai dormir, pelo contrário, você vai ficar mais atento, mais concentrado. Então, é isso que eu indicaria. Essa questão de frequência, ela é bem interessante porque ela causa e aí foi como a Michelle falou, né? É científico, né? Ela mexe numa parte sensorial do nosso corpo. Então tem aquela coisa, né? Às vezes a gente escuta música que te faz muito bem, te deixa feliz, te deixa alegre. E tem outros tipos de músicas que você escuta que te coloca para baixo, te deixa triste, né? Então, dependendo do contexto ali que você quer, né, trabalhar, a questão da música em si, ela tem essa particularidade. Eu, particularmente, para meditar, para se conectar comigo mesmo, curto muito meditar ouvindo músicas com som da natureza. É algo que, para mim, eu consigo me desligar do que está em torno e me conectar comigo. Outra coisa, a gente medita só com música? Não, uma outra coisa que eu consigo meditar e me desconectar do que está em torno de mim é sentar na areia da praia e ficar olhando para o mar. Ai, que maravilha. Pode ter aquele barulho em torno de mim. Eu traço um norte e fico olhando para aquilo. E eu consigo me desconectar. Fiz isso, inclusive, esse final de semana. E é muito bom. Sim. Sim. E aí, falando um pouquinho sobre acessibilidade, né? Eu até comentei com a Fabi que eu senti muita falta, né, de encontrar, porque hoje existem centenas de aplicativos, né? Eu tenho Android, então, pelo Play Store, você acha vários aplicativos. Na pandemia, isso, acho que, né, os aplicativos mais triplicaram, foram esses, né? Mas eu não encontrei nenhum com acessibilidade. Então, por isso eu recorri ao YouTube, porque no YouTube você tem diversos canais que fazem meditação guiada. Para quem está começando, a meditação guiada é bem bacana, porque é outra pessoa que está te conduzindo. Você vai chegar num ponto que você mesmo começa a ser o seu condutor, você começa com a sua vozinha interna a fazer, né, o passo a passo, né? E aí chega outro momento que nem isso, você só se concentra na respiração e você já está meditando. Mas no começo a meditação guiada é muito boa. Então, como acredito que o YouTube seja mais acessível a todos, né? E até os próprios telefones têm ali aplicativos com acessibilidade, então é mais fácil achar, né, através do YouTube. E se vocês forem pesquisar, eu indicaria começar por meditação guiada, ou então pelo termo mindfulness, que no português é atenção plena, né? Então, pesquisa como meditação de atenção plena. E aí vocês vão procurar ali a vozinha que se conecta mais com vocês, né? Ou aquela pessoa, aquela imagem ali que vocês se conectem mais. Então, é bem acessível hoje em dia, né? Eu lembro que eu comecei a tentar meditar, né, com 18 anos. Mas nem lembro se existia YouTube, gente. Acho que não, eu tenho 37, não tinha. Não Então, tinha. eu tinha que ir em espaços, né? Eu ia em espaços de yoga, espaços de relaxamento. Então, hoje não. Hoje a gente tem muita facilidade. Então, espero que isso contribua com vocês. A questão, quando a gente fala de acessibilidade, justamente ainda ela é uma barreira que a gente precisa realmente derrubar, né? Porque os aplicativos em si, eles são criados ali, mas muitos não pensam nessa questão da acessibilidade, né? E acho que a gente pensa em entregar uma funcionalidade, mas não pensa que a gente vai atender a todos, né? Então, a gente acho que é algo aí sempre a se pensar. E outro ponto de meditação que eu costumo dizer que para mim funciona, eu sempre tenho um espaço onde eu medito, eu reservo aquele local para eu meditar. Que aí entra muito naqueles 8 passos que eu passei para vocês, né, de criar uma rotina. Então, estabeleça um horário que você vai meditar. Então, todos os dias você medita naquele horário, para você se conectar com você. Porque às vezes pode ter assuntos que surgiram durante o dia, que vai impedir
que você, de repente, realiza aquilo. Você fala, depois eu faço, e acho que não é legal. Eu, particularmente, prefiro fazer isso de manhã, antes de iniciar qualquer coisa do meu dia. Eu já gosto de fazer à noite, antes de dormir. Porque aí eu durmo super bem. Acho que tem uma pergunta aqui, com o tempo mínimo e o tempo máximo para uma meditação. Aí vai depender da sua necessidade ali de você se conectar com você mesmo, né? Eu, particularmente, faço ali de 15 a 20 minutos. Mas já fiz meditação ali na pausa do almoço, sabe? De coisa de 5 minutinhos ali, tipo... Existe um tipo de meditação que chama-se meditação do instante. Para quem não tem tempo, né? A gente não consegue contar um instante. Então, eles sugerem que você faça a meditação em 1 minuto. E aí você segue o passo a passo, que é mais focado na respiração. Então, quando eu comecei a meditar, eu dormia. Então, eu queria dormir. Eu comecei com 3 minutos, depois com 5 minutos, e aí eu fui evoluindo. Até que eu cheguei, eu fiquei super feliz. Eu participei de um evento, antes de começar a pandemia, que 1 semana antes de fechar tudo, né? Um evento de imersão, e até, não sei se você deve conhecer, Carlos, que eu vi que você é da área de coach, com o José Roberto, Sim. Do Instituto Brasileiro de Coach, e ele guia a gente por meditações de 1h30, 2 horas, né, em estados que ele coloca a gente em frequências ali, em ondas, né, cerebrais diferentes, né, porque você pode ficar só nas ondas alfa, só nas tetas, né, que são várias ondas aí que a gente tem, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas ele não, ele coloca você ali numa montanha-russa, né, então você está numa frequência, depois você já entra em outra, e eu fiquei super feliz que em nenhum momento eu dormi, mas pelo contrário, né, eu já nem sentia mais meu corpo. Ali era um estado, assim, magnífico, né? Eu fiquei super feliz com aquilo. Meu marido dormiu a metade da meditação, né? Mas eu fiquei ali bem plena, porque é prática, né, gente? Então, se você está começando, começa com aquilo que você pode. Começa com 2, com 3 minutos e vai subindo, à medida que for confortável para você. Hoje eu já gosto de fazer meditação de meia hora para cima, né? Mas, porque eu já tenho mais esse controle de não dormir. Mas se você dormir, não tem problema, tá? Não tem problema. Você vai acordar na hora que, se for uma meditação guiada, que a pessoa falar, agora abra seus olhos, você vai abrir os olhos. Porque para vocês verem como a nossa mente é, né? Ela tá ali, mas não tá, né? Então, quando ela recebe um comando, ela volta. Então, eu queria falar um pouquinho, rapidamente, porque a gente já está com o tempo meio curto, sobre os benefícios da meditação. Tudo que eu trouxe aqui são benefícios que foram comprovados, então todos têm algum estudo por trás, né, algum estudo científico por trás dele. E eu vou falar brevemente, se alguém tiver alguma dúvida, tá, pode interromper, porque o profissional de saúde, gente, é assim, a gente quer comprovar as coisas, tá, para ter mais credibilidade. Então, vou começar aqui. O primeiro que a gente falou muito, né, é a diminuição do estresse. Isso não acontece porque é um mecanismo específico que diminui o estresse. Não, toda a prática da meditação, ela reorganiza, né, os seus pensamentos, isso gera uma resposta imunológica, uma resposta fisiológica mesmo do nosso corpo, onde isso se acarreta, então, na diminuição do estresse, tá? Então, não é uma questão específica que diminua o estresse na meditação, é o todo, tá? Para quem trabalha em multitarefas ou ambiente estressante, quem não, né? Quem hoje em dia não, quem é que só executa uma função no trabalho? Então, a meditação se mostrou muito superior a qualquer outra prática, né? Para que você conseguisse permanecer mais tempo focado naquela atividade que você está fazendo, mesmo que tenha um monte de gente ali à sua volta, telefone tocando, é chefe cobrando, é e-mail aparecendo, né? Então, a meditação, fizeram um estudo comparando a meditação com práticas de relaxamento. E a meditação se mostrou bem superior aí nesse quesito, tá? Melhora também a função imunológica, como eu disse para vocês, fizeram um estudo até onde as pessoas que foram
praticaram a meditação, depois tomaram a vacina da influenza e geraram anticorpos muito mais rapidamente do que as outras, né? E tiveram menos efeitos da vacina, por exemplo, né? Mas a gente sabe que não é só em caso de vacina, vai melhorar a imunidade como um todo, tá? Reduz também a probabilidade de você ter sintomas de depressão, e principalmente, gente, quem tem criança, quem tem jovem em casa, nos adolescentes, tá? Esse estudo foi conduzido com adolescentes. E aí eles, claro, pegaram alguns que já tinham uma propensão, já tinham comportamentos de depressão leve, fizeram um estudo com esse, um grupo fez a meditação, o outro não. E aí, além de diminuir os sintomas, ele preveniu, né, que outros sintomas surgissem, enquanto que o outro grupo que não fez a meditação, eles pioraram, né, do quadro depressivo, tá? Outra coisa também ajuda muito na qualidade do sono, né, muito. Melhora a nossa cognição, que é a nossa Vocês estão me ouvindo? Que de repente ficou mudo aqui pra mim. Eu tô te ouvindo. Tá? Sim. Acho que o Carlos caiu, né? Acho que caiu, exatamente. Então tá bom. É que eu tava ouvindo um som ambiente, acho que era dele. Então, melhora muito a nossa capacidade cognitiva, que é a nossa habilidade de aprender, tá? Então, melhora muito o aprendizado, em tudo, né? Outras práticas também, né? Outros benefícios, ajuda na memória de trabalho e reduz pensamentos vagos. Eu vou explicar brevemente o que é essa memória de trabalho, tá? Isso é estudado mais na neurociência, na neuropsicologia. Essa faculdade é o seguinte, é um espaço do nosso cérebro, da nossa memória, que reserva ali aquele momento de você entrar em contato com o conhecimento. Eu estou aqui falando esse monte de coisa para vocês, né? Se vocês se distraírem com alguma coisa, daqui a pouco você fala, o que ela estava falando mesmo? É porque não deu tempo, né, do seu cérebro armazenar aquela informação, né, numa área ali do cérebro que é da memória mais a longo prazo. Então, tem que ter esse espaço vago para essas informações ficarem ali e o seu cérebro ir armazenando, tá? Então, quem tem pouco espaço, né, dessa memória de trabalho, geralmente começa a fazer uma coisa, se distrai, depois já nem sabe mais o que estava falando, aí toca o telefone, ele volta, o que eu estava fazendo mesmo? Sabe? Você se perde nos seus pensamentos. E quem não? Quanto mais atividade a gente tem, mais os pensamentos vão fugindo, né? E isso acaba prejudicando a gente de executar as tarefas e também de aprender o que a gente está fazendo, tá? Você tem que ficar lendo a mesma coisa várias vezes, executando várias vezes a mesma coisa. Então, se mostrou muito benéfico nisso, tá? Melhora o bem-estar psicológico como um todo, então, falando sobre saúde mental aí, melhora o estresse, promove bem-estar, né? Melhora a ansiedade. Existem também práticas meditativas que levam a emoções positivas. Aí são espécies de meditações que focam, né, em experiência de bem-estar. Então, você vai entrar em contato com alguma imagem que te cause afeto, né? Ou você vai ser guiado para lembrar de um momento feliz da sua vida, quando seu filho nasceu, quando você casou, quando você se formou, coisas que geraram bem-estar, né? E aí, a sua capacidade de estar num estado de emoções positivas aumenta fazendo essa prática, tá? E também a meditação, ela traz mais atenção e autorregulação, que é o quê? A gente aumenta a nossa atenção, menos ansiedade, como eu já falei, raiva, fadiga, né? Melhora o nosso estado de humor como um todo, tá? Então, esses são os benefícios que eu trouxe para vocês, que existem comprovações, foram feitos vários estudos para comprovar de fato, né, que isso acontece, tá? E, Carlos, se você tiver algum complemento, eu gostaria depois de a gente tentar fazer uma prática. O que vocês acham? 5 minutinhos, para vocês verem como é simples. Não, acho que eu caí momentaneamente. Aí congelou aqui todo mundo. Eu falei, ué, caiu? Acho que foi só eu que caí. A gente pode fazer a prática sim, Michele. Eu só queria dizer, pessoal, que independente do que vocês vão escolher ali para a técnica que vocês vão usar, né, acho que
cada um vai encontrar o melhor ali para se conectar consigo mesmo, para diminuir o estresse, seja fazer uma viagem, seja estar com a família, o importante é se conectar com você mesmo. E sobre a meditação, no começo, ela não é fácil, porque no começo ela é difícil mesmo. Então, assim, tentem, né, persistam. E quando a gente entra para fazer a questão de meditação mesmo, o importante de tudo é vocês se permitirem. É igual quando você vai fazer uma sessão de hipnose. Se você não se permitir, você não consegue chegar no resultado. Sim. Existem várias práticas, como o Carlos falou, né? A gente pode chegar ao bem-estar e controlar esse estresse e ansiedade através de várias coisas, de exercícios, de outras terapias também, né? Da psicoterapia, várias coisas que causam bem-estar. Então, a proposta é trazer uma ferramenta a mais, né? Mas a gente tem que se desafiar realmente, porque tem pessoas como eu era, né? Eu era super acelerada, né, que se eu pudesse, eu chutava quem estava na minha frente andando devagar, sabe, mais ou menos assim, nesse estado. No começo era uma tortura meditar, porque eu falava assim, ai, gente, mãe, essa vozinha tá muito lerda, tá me cansando. Porque são os nossos pensamentos, é o seu padrão de pensamento, né? Seu padrão ali mental tá muito acelerado, então aquilo pode causar desconforto, né? Mas com o tempo eu fui percebendo que eu gostava mais de estar no estado mais equilibrada, mais calma, mais serena, do que, né, reativa o tempo todo. Então é uma questão de escolha também. Tem gente que adora, né, ser super ligado, super, né, ativo, vai de gosto, né? Mas a gente sabe que a longo prazo isso gera um desgaste. Então, como que a gente faz então para se reequilibrar? Aí a meditação entra como uma ferramenta. E aí, o importante, né? Caso você utilize técnicas que você não veja resultado, aí o mais importante é procurar realmente ajuda médica, porque aí é uma questão química, né? Então, aí precisa realmente de um tratamento, às vezes precisa de um remédio, às vezes você precisa ter um acompanhamento mesmo aí clínico, né? Aqui são saídas alternativas para que a gente não chegue nesse estado. Isso. O tratamento, ele é multidisciplinar, como a gente chama, né? Envolve a medicina, envolve a psicoterapia, de repente você precisa realmente tomar algum medicamento, mas como eu disse para você, da minha experiência pessoal, me trouxe o seguinte, eu fiz tudo isso e ainda assim eu continuava sofrendo com os efeitos do estresse. Então eu comecei a procurar como eu poderia gerenciar isso, né? Ao invés de eu ser passiva do mundo, né, vítima do estresse, vítima da circunstância, do meu chefe chato, né, da casa que está uma loucura, as tarefas do meu filho, o que eu fiz, né? Eu comecei a me colocar num lugar de responsabilidade e gerenciar isso. Falei, bom, eu não vou conseguir morar no meio do mato, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que aprender do meu jeito a viver nesse meio. E aí foi através disso que eu comecei a fazer essa busca. E para mim funcionou muito bem a meditação. Maravilha, muito bom. Eu acho que agora a gente pode passar para a nossa dinâmica, o nosso momento prático aqui, e convidamos a todos a participarem também desse momento com a gente. Você quer compartilhar a tela, Mi? Vou compartilhar. Só vou dar algumas instruções antes da gente começar, perfeito. Tá? Quem se sentir à vontade de estar sentado, se deve ficar sentado fixo. Se estiver deitado, pode ficar deitado, né? Deitado a gente corre risco maior de dormir, mas não tem problema. Não é necessário fazer meditação de olhos fechados. Então, se tiver alguém que precise, né, da tradução, pode permanecer, né, de olhos abertos, acompanhando, porque não é necessário. Facilita, né, a gente se distrai um pouco das imagens, mas não é obrigatório, tá? E eu vou conduzindo vocês, eu vou falar pausadamente, até para a gente ter tempo de assimilar aquilo, e a intenção é a gente diminuir um pouco, né, nossa frequência mental, tá? Eu vou pôr uma musiquinha também, se tiver muito alto, podem pontuar, tá bom? Então, vamos começar. Sentem-se
ou se ajeitem, né? Numa posição confortável. Compartilhar na tela. Eu já vou compartilhar, tá? Legal. Só primeiro para a gente começar a se ajeitar aí na cadeira, tá? Então, sentem da forma mais confortável, se coloquem da forma mais confortável possível, relaxem o corpo. E eu vou pedir que vocês façam 4 respirações profundas. Você pode puxar o ar pelas narinas, lentamente, e soltar o ar pelo nariz e pela boca. Novamente. Inspirem e soltem o ar pelo nariz e pela boca. Agora, prestem atenção no movimento do seu abdômen, conforme você respira. Inspire devagar e solte o ar de forma lenta e confortável. Você pode respirar normalmente. Agora, nós faremos um relaxamento de todo o nosso corpo, começando pelo nosso couro cabeludo. Leve a sua atenção até o seu couro cabeludo e imagine ele relaxando. E a sua atenção vai descendo, relaxando o maxilar, na parte da frente, na parte de trás. Seguindo pelos seus ombros, pelos seus 2 braços, indo agora para o seu tronco, suas costas, e vai descendo o relaxamento até a cintura. Relaxe o seu quadril. Se precisar fazer movimentos, faça. Desça o relaxamento pelas pernas, até chegar aos seus pés. Continue respirando levemente. E sinta agora todo o seu corpo profundamente relaxado. Você está agora num estado de profunda paz mental e conforto. Agora, volte a sua respiração. Você irá prestar atenção somente no ar que entra e que sai, calma e lentamente. A sua respiração é agradável, lenta, confortável. Concentre-se. Agora foque sua atenção Na sensação do ar tocando nas suas narinas. Qual é a temperatura do ar quando ele entra? E qual é a temperatura do ar quando ele sai? A chave dessa prática é estar atento a
tudo. Sempre alguma distração, algum som, ou mesmo seus pensamentos, retorne a sua atenção para a sua respiração. Você pode também observar seus pensamentos por alguns instantes, mas deixe eles ir embora. Relaxe e solte bem o seu corpo. Agora, vamos mudar um pouco o foco da nossa atenção. Você deverá ficar atento agora às suas sensações corporais. Tudo o que você sentiu. Agora, ficar atenta A tudo o que acontece no seu corpo. Qualquer sensação que você venha sentir, apenas observe. Você pode sentir uma leve coceira, uma dor, um desconforto, ou até mesmo uma sensação de bem-estar. Você pode sentir a sua roupa tocando na sua pele, ou então o seu corpo sobre a cadeira, ou sobre a cama. Perceba o seu corpo e apenas observe essas sensações. E lembre-se que, quando seus pensamentos vierem, evite entrar em contato com eles. Apenas observe de longe. Imagine que seus pensamentos são como bolhas de sabão. E com a sua intenção, você pode dissolvê-los. A sua concentração. E fique atento às suas sensações. Se você não sentir nada, tudo bem. Só preste atenção na sua respiração. No ar que entra e no ar que sai. Muito. Agora, por favor, faça 3 respirações profundas, lenta e profundamente. Inspire pelo nariz e solte o ar pelo nariz e pela boca. Muito bem. Agora, de forma lenta e tranquila, você pode abrir os seus olhos e movimentar o seu corpo lentamente, no seu tempo.
Vamos voltando. Abrindo os nossos olhos. Uau, que maravilha! Adorei, Mi. Muito Quem bom. tá aí, quem já voltou. Acho que nada como encerrar o TDC de hoje com essa coisa de relaxar, né? Essa música que eu coloquei é um solfégio, né, de 852 Hz. Tá? Hertz é a frequência, né, que o som, que a vibração ali oscila, é uma medida, né? Mas é bem interessante, é bem relaxante, e eu espero que vocês tenham gostado, né, da prática. Gostamos sim. Façam. Amei, Eu gostei. amei. Começar a praticar realmente no dia a dia. Gostei muito dos pontos que vocês trouxeram. Realmente, eu acho que é um recurso que está nas nossas mãos, né? Fazer esses pontos. E tentar, né? Tentar. E aí, como vocês disseram, pode começar com 1 minuto, e aí cada um vai encontrando o seu tempo, o que lhe cai melhor. Muito bom. Obrigada por esses Com certeza. Obrigada por essas dicas. Eu que agradeço a todos vocês.